Fala, traders, tudo bem? Volatilidade foi o nome do jogo hoje, hein? Mini índice, mini dólar. Mini índice chegou a 400 pontos de volatilidade, mini dólar chegou a 14, ontem chegou a 25 pontos. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, mini dólar e vamos aplicar a constituição de trading. E eu recomendo fortemente que vocês façam a de vocês, baseado no setup de vocês, porque tá funcionando demais. Esperei 3 anos e meio para fazer a minha, eu fiz e tô seguindo e reduzi em 80% as minhas operações e fazem 3 dias aí que eu tenho uma média de 90% de acerto. Tá bom? Excelente. Menos operações significa paciência e operações no ponto certinho, tá? Vem comigo. Vamos lá. Vamos para as notícias. Amanhã, 9 horas, produção industrial, mensal e anual, Brasil. 9h30, payroll. Muita cautela, muita cautela. Taxa de desemprego, Estados Unidos também, 9h30, 10h45 o quê? PMI, industrial, ISM, às 11 horas da manhã. 10h45 não precisa da bola. 11 horas da manhã, calma, Willy Cat. Espera um pouquinho. Passou as notícias? Toca a ficha. Principalmente o payroll, cara. O payroll é violento. Dá pra ganhar ali no meio dessa jabuticaba toda aí, dá pra ganhar alguma coisa. Dá pra ganhar um troco, tá? Vamos para os... Nós aqui. 60 minutos. Os mini índice. Vamos lá, cara. Mini índice. Movimento. Torto. Empenado. No meio de um range. Tá fazendo aí o balaio de gato dele de um bear range, né? Foi lá em cima, veio lá embaixo. Lembra daquele teste que eu falei pra vocês? Só que assim, ele deu indício da venda hoje, né, cara? Apesar de ter terminado dessa maneira, ele deu indício da venda. Isso aí é final de mês, volatilidade alta. Volatilidade alta significa pouca liquidez. Volatilidade baixa, alta liquidez. A gente precisa de liquidez com volume financeiro, né? Então uma volatilidade grandona sem liquidez, de nada nos adianta. Muito risco. Então, rendezinho, rotaçãozinha dele. Aquela pedrada que ele deu lá na notícia do tarifaço ali dos juros dos Estados Unidos, ele não replicou para baixo, ok? Tentou cruzar o range, voltou para dentro dele, ficou dentro dele, não conseguiu nem replicar esse outro pontinho aqui, ó, que também é um pêndulo novo, que foi esse aqui que eu marquei. Não conseguiu fazer isso, nem chegou ali. Criou um novo gapzinho, então temos gap aqui. Onde mais temos gap? Ó, cheio de gapzinho para ser fechado aí, ó, tá vendo? Temos um gap antigão, temos um outro gap aqui, e temos este novo gap aqui. Então pode ser que amanhã ele tente atacar esses caras aqui. Atenção a esse ponto. Atenção ao range prévio, porque agora nós temos um range, sim, eu defini que isso aqui é um range, sim, cara, eu enxergo que é um range. Enxergo que é um range. São vários dias aí andando nessa volta aí, pra cima e pra baixo, então pra mim, sim, é um bear range, pá, pum, pá, e ele vai ficar rotacionando aqui, vamos ver até onde ele vai. 60 minutos é isso. E no diário, entrou no megafone, tá sentado exatamente num ponto bom, que é o breakout pullback, é o range prévio, né? Por quê? Porque ele vem aqui, geralmente, esse cara vem assim, vai lá, vem aqui, bate aqui, daqui ele vai lá e tenta voltar pro range novo, que é esse aqui, do diário, acima dele. Para tentar escapar do megafone e testar a média de 200 de novo do diário para tentar se manter acima. Tem um pouco de dúvidas quanto a isso, cara. Eu acredito que... Sei, cara, eu acredito que o dólar tá mudando a característica dele. O índice, para mim, cara, praticamente fechou a história dele. Isso aqui é que tá segurando ele, ó. Perdeu isso aqui, já era. Perdeu isso aqui, cara, ele vai rotacionar isso aqui lá para baixo, lá para o megafone lá, ó. Nessa região, infelizmente. Ou nessa, que não vai ter mais freio nenhum, vai ter um... Cara, vai ter algo mínimo aqui, ó. Não vai ter mais freio nenhum até aqui, ó. Fundo do poço, tem que se ligar. Cautela, cautela. Mas eu acho que ele vai abrir o bico pra venda assim, cara. Infelizmente. Tá? Vamos para os 20 mil ticks. Tchau. 20 mil ticks, cadê? Estão vendo? Então. Aí. Estão vendo? Então tá aí. Novo rendezinho ali. Rendezinho bem parrudinho. O rendezinho do dia que nós mapeamos o dia inteiro. Ele ficou nisso aqui. Ele rompeu a primeira hora para barro, dando sentido para a venda e não para a compra. Notem a força que ele teve para subir, capotou muito rápido. A força que ele teve para subir, capotou muito rápido. Deixou aquele gap lá aberto. Que eu vejo aqui, rotação. Deixa eu só sair daqui. Novo range, rotaçãozinha. Vamos ver se ele vai conseguir rotacionar. Se ele rotacionar, ele vai fechar esse gap. Pode chegar nessa regiãozinha aqui. E a partir daqui, sim, a gente pode tentar um ataque vendedor. E pode ser, cara, uma simples falha aí de 2 tentativas da compra para capotar. Para retestar esse fundo aqui, para tentar cruzar o range e ver o que vai acontecer. Outro ponto que ele pode fazer também, se ele vier com muita força e não voltar mais, e principalmente fizer um breakout, um pullback em cima do novo range, né? Então, sei lá, ele vem daqui, ele vai lá em cima, dá uma capotada bem de leve e toca reto lá para ir lá naquela pedrada do tarifaço. Se ele fizer isso, dessa forma, se ele sentar nessa regiãozinha aqui do topo do range,
a gente ataca. Sem medo. Então, via de regra, se ele fecha o gap e vem muito rápido para baixo, a gente pode atacar na venda com observação redobrada quando ele chegar nesse range. Se ele adentrar o range com muita força, tocar ele reto, a gente segue nele. Agora, se ele não adentrar, se ele ficar ramelando aqui, não sair daqui, vai pra cima, vai pra baixo e fica andando nele, a gente vaza. Começa a olhar pro outro lado. Por quê? Porque a gente vai começar a procurar higher highs, higher lows, pra gente entrar na compra. É sempre assim. Topos e fundos ascendentes, depois ele perde um fundo bem definido, prévio. E seu lance é o sinal pra virar pra compra. Por outro lado, se ele abre um gap de alta, vai subindo, 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 sem parar, topos e fundos ascendentes, sem nunca voltar, sem nunca fazer nenhum tipo de pullback. Ops, aqui ele fez um pullback, né? Sem nenhum tipo de pullback, sempre pra cima, canalzinho. First test, best test. Deixa ele testar esse malhadeto. Principalmente ele fechando o gap ali, a gente vai ver. Se ele testar higher highs, topos e fundos ascendentes, topo ascendente e perde fundo, a gente vem nele pra tentar ir lá, mas lá, no tarifaço. Exatamente no tarifaço. Tarifaço Trump. Tá? Pra fazer um ataque aqui, ó. E bater ele na compra numa trap de preferência pra ir até lá. Fechando aquele cara lá bem rápido, ainda no final da manhã, venda. Venda. Se ele vier muito impactante assim, no final da manhã, tem que ser trap. A gente tem que entrar aqui. Quando ele chegar aqui, a gente já tá fora do risco, no break-even, deixando ele escorregar na groselha. E aí o alvo final, fundo. Rotação do pêndulo, também. Vai até lá em cima lá, ó. A gente replica esse pêndulo pra baixo. A gente vai ter um parâmetro. Tá? Sempre seguindo ali setup, seguindo a constituição de trading. Sugiro de novo fortemente que vocês façam a de vocês. E a regra zero qual é? Qual é a regra zero? Regras não são sugestões. Pegaram essa manha? Então, constituição de trading muito importante. Levei 3 anos e meio pra fazer de novo, reforço fortemente que vocês façam a de vocês com base no setup de vocês. E a regra zero é o quê? Regras não são sugestões. Vamos lá, seguimos. Vamos para 60 minutos. Mini dólar. Cara, mini dólar não quer entregar o jogo. Mini dólar tá se segurando, não quer saber. Ele não quer ficar abaixo da média de 21, ele não quer ficar abaixo da média de 200 dos 60 minutos. Esse cara tá querendo mudar a característica dele. Tá querendo mudar, pessoal. Muita atenção. Ainda creio que ele possa tentar fazer este movimento aqui para o cruzamento para barro. Por quê? Porque ele vai ser o reteste desse fundo aqui que ele capotou, né? Isso aqui deu 100 pontos, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse movimento aqui, ó, de ontem, 100 pontos, 95 pontos para ser exato. Então tem ponto para jogar aí, tem ponto para entregar. Tá, o range tá cruzando, fazendo a mesma coisa que mini índice, totalmente indeciso. O problema é que o dólar não tem volume financeiro, é férias, os Yankee estão de férias, quando os Yankee não atuam aqui, nada acontece. Extremamente cauteloso o mini índice, mini dólar, cacete. Vamos lá. Aqui, no diário, tá? Canalzão de baixa, né? Aí não tem a confluência, tem um canal de baixa violento. Olha que beleza. Violento. Olha onde tá a média de 200 do diário. Olha a rotação que ele tá fazendo no pêndulo, tá? Foi para baixo, foi para cima. Hoje eu fiz esse estudo aqui, me sentei para fazer. Já tinha feito minhas operações, me dediquei. E é o megafone, ó. Temos um megafone aqui, ó, arqueado para baixo, dando todo indício de que vai capotar, mas ele não entrega. Muito difícil. Muito difícil. A ideia aqui é o cara testar esse prior aqui, ó, que tem um prior importantíssimo, que vai ser também a rotação desse pêndulo aqui, ó, que vai ser o teste do megafone. Vai ser importante esse ponto aqui, quando ele chegar aqui nessa região aqui, ó. Ele pode abrir o bico, ir lá retestar fundo. Ou vai virar ao contrário o negócio, mudar a característica dele, virar comprador e derrubar o índice. Então estamos aí, junto com o Noé ali, dividindo o mar ali, vamos ver se nós vamos ser engolidos pela água ou nós vamos passar pelo negócio. Vamos para o 5.000 TQS. Mudamos contrato no mini dólar. Foi difícil operar hoje com a troca do contrato, porque ele fica muito louco. Quer ver? Vou mostrar para vocês como ele fica muito louco. Esse aqui é o antigo, ó. Vamos botar aqui os nossos... Vamos botar 5.000 ticks. Olha que loucurada. Dê uma olhada. Parou o movimento em 5,60. Parou o movimento meio-dia. Ninguém mais abriu outros contratos nos ticks. Então a galera já migrou pro novo contrato. A galera se desfez do contrato velho. E aí esse aqui fica muito difícil. Só que se eu desaproximar, vamos ver. Se eu desaproximar, vocês vão ver que ele vai ficar uma bagunça, ó. Porcaria, né? Ele leva um dia pra dar uma renderizada direito. Fica muito difícil de ver ele. E é isso aí, ó. Fizemos esses movimentos aqui. Mercadinho abriu, se mapeamos ele ali. E aguardamos o momento. Ele tinha rompido a resistência
e deu o sinal da compra. Eu fiquei esperando pela compra, não aconteceu. E aí eu acabei vendendo. Eu primeiro tentei vender. Eu tentei vender nessa regiãozinha aqui. Né? Por que essa região, né? Porque ele era um crown reversal, né? E aí eu tentei vender. Tava aqui ele aqui, ó. Uma variação dele, 2 tentativas. Prior. E tentei vender ele aqui mesmo. Me antecipei um pouquinho, mas na verdade ele tava ali, ó. Tá vendo? Depois ele foi lá, deu o sinal, entregou. E eu vazei. Assim que ele chegou próximo da entrada do range e testou principalmente a VWAP, e eu vi que ele sentiu no VWAP, eu vazei. Porque eu tava contra ele, né? Eu queria a compra. Depois eu fiquei esperando pela compra e a compra não aconteceu. Depois quando aconteceu já tava tarde, já não tinha muito volume financeiro e eu não apostei. Eu caí fora. Mas era essa aqui, ó. Tava a compra, bem definida. Testou, foi pra baixo da VWAP, foi pra cima da VWAP, tentou entrar dentro do range, não conseguiu entrar dentro do range, tá aqui o movimento, ó. Uma tentativa, 2 tentativas, tchau, entregou 15 pontos, eu acho. E stop de 6 pontos. Não me lembro se na sequência ele voltou. A cara, não voltou. Seguiu subindo. Mas, cara, não tinha volume financeiro, tava... Não, apenas não. O que esperar? Para amanhã, rotaçãozinha do Ranger. Tá rotacionando, tá aqui ele. O tarifaço tá lá no alto, né, cara? Gostaria que ele fosse lá no alto. Não é aqui não, tô viajando. O tarifaço tá aqui, ó. O tarifaço tá bem aqui. Gostaria que ele tentasse um ataque nesse tarifaço aí pra ver o que ele vai fazer. O novo range aqui, cara, tá dando indício de que ele pode ficar pra trás, viu? Bem fácil. Bem tranquilo que ele fique pra trás, viu? Não sei se ele vai abrir o bico dessa forma assim, não. Mas eu considero que isso aqui é um bull range. O bom seria que ele fosse primeiro pra baixo, ele foi primeiro pra cima. Então isso aqui já deixa o negócio meio torto. Na região em que ele está, eu esperaria um reteste no alvo do tarifaço e tentar pegar uma venda. Se ele abrir num gapzinho de baixa, tentar cruzar esse range de uma maneira bem forte, aí sim. Aí a gente pega esse pêndulo aqui e replica ele pra cá. A gente tem um suporte e, cara, esse suporte é frágil. Eu sinto que ele é frágil e a gente tem um gap pra ser fechado de alguns dias, né? Então pode ser que ele faça um movimento pra testar esse cara aí lá embaixo, lá mesmo. Seria fantástico. Tem 95 pontos pra jogo aí, cara. Isso é fato. 95 pontos. Ele chegando aqui no tarifaço. Cadê aqui? Chegando aqui no tarifaço, tem 95 pontos pra baixo. Seria muito que ele fosse vendedor. Muito. Mas eu vou sentar nas minhas mãos na primeira hora, vou definir topo e fundo e vou ver quem é que vai romper primeiro. Quem romper, eu vou dar prioridade para aquele sentido. Basicamente isso. E vou procurar por entradas sempre nesse sentido. E se eu ver, como foi nesse caso aqui, que ele não tá querendo entregar e tá muito próximo do range do dia, eu vendo. Quando ele chegar próximo do ponto máximo da venda, aí sim, eu procuro a compra no sentido de mercado. Obviamente que nos 60 minutos, a direção dele é compradora. Né? Tá querendo mudar a característica. No diário, ele é vendedor, e totalmente vendedor. Não tá querendo chegar com muita força para tentar escapar daquele canal e testar a média de 200. Ainda tem um bom caminho até lá. O mercado tá indeciso, ele tá desbalanceado. O que a gente faz quando o mercado tá desbalanceado? Ou a gente não faz nada, ou a gente faz esse tipo de jogada aqui. A gente vende quando estiver próximo do topo máximo da compra, e a gente compra quando chegar no fundo máximo da venda. Joga pros dois lados. O mini índice tá muito mais direcional para a venda, eu sinto isso. Eu sinto que ele é muito mais direcional para a venda. E amanhã, como virou o mês, eu vou voltar a operar o mini índice, cara, porque eu acho que o mini índice tem volume muito maior do que o mini dólar atualmente. O mini dólar, julho e agosto, vai ficar embaçado. Então, quando tiver as entradas no mini índice, que eu tô vendo que estão dando as entradas muito boas e eu tô deixando passar, eu vou também operar o mini índice ao mesmo tempo. O dólar é a meta. Mini índice, enquanto tiver assim ganhando do dólar, cara, eu vou tocar ele nele também. Só ele dar a entrada no ponto certo e tem que ser específico, cara. Específico, tem que ser na tampa o negócio. A minha constituição de trading, cara, me permitiu fazer isso aqui agora. 2 operações. Tive 100% de acerto hoje. 2 operações. Peguei um momento rapidinho ali, coletei 10 pontos, tô feliz, tá show. Tava chegando a fazer 8, 9, 11 operações. E às vezes pra sair, tomar loss, daqui a pouco sair com 5 pontos, 8 pontos, num esforço tremendo, esgotado no final do dia. Não, a constituição de trading nos permite fazer isso. Entradas orquestradas, quanto menos entradas, melhor. Quanto menos exposição do nosso capital, melhor. E aí pra operar aqui, é isso aí. Trap pra tudo que é lado. Trap, 2 falhas, bem próximo de onde tiver o freio da compra. Operar pelas pontas. Esperando ele rotacionar nesse range até uma hora que ele vai fazer um breakout em algum lugar. Ou ele vai pra baixo ou ele vai pra cima. Mas ele tá rotacionando nesse range. Notem os 60 minutos aqui, ó. Vou voltar nos 60 minutos pra gente relembrar, ó. Isso aqui, ó. Esse cara tá fazendo isso aqui, ó. Ele não tá saindo disso. E ele não quer sair disso. Ele tá rotacionando, ele vai pra cima. Ele vai pra baixo. Ele tenta ir pra cima e já não vai mais. Ele vai pra baixo. Joga pra baixo, ele completa. Joga pra cima, ele não consegue completar. É isso aí. Então a gente vai operar por aqui, na venda, e por aqui na compra. E ali no meio do pagode, não, negativo, muito risco. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixa seu like, comenta o que você viu no mini índice, mini dólar, comenta o que eu deixei passar, aproveita e já se inscreve no canal, vem acompanhar aí as lives que eu faço de segunda a sexta, vem acompanhar as projeções e probabilidades que eu faço pro próximo dia de segunda a quinta, vem, é legal, vem, vamos construir essa história juntos, vamos virar milionários, vamos principalmente seguir a constituição de trading pra gente fazer operações como profissionais e adquirir a consistência. Vem que vale a pena, confia, tchau.